o Jornal do Produtor encerra a série de entrevistas sobre a pesquisa da Pecuária Municipal 2015 realizada pelo IBGE. Nosso destaque agora é a bovinocultura de leite, que registrou mais de 20 milhões de vacas ordenhadas, uma redução de 5,5% em relação a 2014. E para explicar para você esses números, está aqui conosco no estúdio o assessor técnico da CNA, o Thiago Rodrigues. Thiago, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, André. Agora, Thiago, quanto é que representa o total de gado bovino em relação ao número de vacas ordenhadas em 2015? Isso, apesar desse número de 5,5% na redução, a gente viu na pesquisa que o número de vacas ordenhadas ainda continua alto. A gente tem 21,8 milhões de vacas ordenhadas, o que corresponde a 10% do rebanho efetivo nacional. E esse número diminuiu em relação a 2014? Isso, teve uma queda em relação a 2014 de 5,5%. Quais os motivos dessa redução? Principalmente o cenário produtivo do ano de 2015. O produtor enfrentou muita dificuldade com relação a custo de produção, os custos ficaram bastante elevados, principalmente por causa da relação com o concentrado, farelo de soja e milho com preço muito alto, e em contrapartida, o preço de leite foi um preço bem abaixo do que se vinha praticando. Então, nesse cenário, o produtor trabalhou com a margem menor, então a alternativa que ele teve foi secar animais antecipadamente, por isso redução do número de vacas ordenhadas, e direcionar os animais que têm uma menor média ou que estavam improdutivos no rebanho para o abate. Foram os dois gargalos aí. Qual que foi a produtividade média de leite por vaca ordenhada? Com relação à produtividade, já teve uma surpresa. A gente falou que a redução foi 5,5% no rebanho, no efetivo do rebanho de vacas ordenhadas. Para a produtividade, foi 5,5% positivo. Então, aumentou 5,5%. A média nacional ficou em 1.609 litros por vaca ano de produção, né? Uma média nacional expressiva. E quais estados se destacaram mais para puxar para cima essa média? Isso, quando a gente pega a média por estado, a gente vê o destaque positivo da região sul do país, né? Principalmente Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Só para ter uma ideia, Rio Grande do Sul, a média do IBGE é a produção dividida pelo efetivo do rebanho. Lá eles trabalharam com 3.073 litros por vaca ano, que é praticamente quase o dobro da média nacional. E as principais cidades também que se destacam nessa relação ao efetivo de vacas ordenhadas? São as cidades do sul do Brasil também? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul? Com relação às cidades, muda um pouco. Como a gente não está falando de produtividade, a gente está falando só de número de vacas ordenhadas, a gente vem para o estado de Minas, com destaque para a cidade de Ibiá e Monte Alegre de Minas, que têm o maior rebanho efetivo hoje de vacas ordenhadas. Não necessariamente a produtividade é maior, mas o número de vacas nessas duas cidades são bem maior do que a média nacional. Agora, 2015 também marcou, Thiago, a primeira queda na produção e na aquisição de leite nos últimos 10 anos, né? Isso, a gente já vinha trabalhando com essa possibilidade, a gente tinha até um número um pouco maior do que realmente foi a queda foi só de 0,4%, a gente fechou o ano de 2015 com 35 bilhões de litros produzidos. O cenário foi aquilo que a gente já vem adiantando aqui há um tempo, custo de produção alto, margem do produtor reduzida, então isso repercutiu diretamente na produção. A gente destaca aí os maiores produtores hoje, nível de estado, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás são os 4 maiores aí. Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, esses, portanto, são os principais produtores de leite no Brasil? Isso, a gente destaca aí Minas Gerais com 26% da produção nacional, seguida aí por Rio Grande do Sul e Paraná, ambos com 13%. E as maiores cidades produtoras estão nesses estados também? Quando a gente fala em maiores cidades, a gente já parte para a região sul, principalmente com destaque para Carambeí e Castro, ambas no Paraná, e em Minas Gerais, a cidade de Patos de Minas. Perfeito. Esse foi o Thiago Rodrigues, assessor técnico da CNA, falando um pouco mais a respeito da produção de leite no Brasil. Obrigado, Thiago. Obrigado, André.